Depois dessa visão panorâmica bastante clara, feita pelo doutor Luiz Guilherme Costa Wagner, então, eu, sem mais delongas e querendo que vocês tenham mais rápido possível as melhores informações, passo a palavra ao doutor André Lemos Jorge. Bom dia a todos. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar o deputado Edmir Chedid pela iniciativa. É sempre muito bom vir a essa casa, a Casa do Povo, Casa da Democracia. Eu já trabalhei aqui quando cheguei em São Paulo, portanto, me sinto bastante à vontade por esses corredores e faço votos que essa casa sempre engrandeça o Estado de São Paulo. Quero também cumprimentar o presidente dessa casa, o deputado Fernando Capês, que já realizou um seminário sobre esse tema. Cumprimentar o deputado delegado Olim, caro amigo e um atuante deputado na defesa da causa da segurança pública. Quero saudar, cumprimentar meu corregedor, vice-presidente, amigo, mestre. As palavras dirigidas a mim, eu as renego, porque eu sei que são fruto da nossa amizade. Eu quero dizer também de público que me sinto no Tribunal Regional Eleitoral protegido, albergado pela experiência, pelo conhecimento técnico, jurídico de Vossa Excelência, sempre me orienta. Não são poucas as vezes, e aqui talvez seja a primeira vez que muitos tomem conhecimento, que antes de proferir um voto, eu peço a orientação do desembargador Padim, o que me acalma e me faça ter uma sessão sempre muito mais segura, porque, mesmo divergindo às vezes, nós temos no Tribunal Regional Eleitoral uma convivência absolutamente harmônica, como deve ser. Saudar meu colega, professor, doutor Costa Wagner, alegria, e depois falar de Vossa Excelência é sempre muito difícil. Quero saudar meu colega, professor, doutor André de Carvalho Ramos, um combativo, talvez no Brasil hoje, o membro do Ministério Público que mais conheça de direito eleitoral e nos ensina diariamente naquela corte. Cumprimentar em nome de todos os advogados presentes, a doutora Janine, né, matriarca dessa linda família, e especial saudação às mulheres advogadas, vejo muitas aqui, e me deixa muito feliz saudar a senhora. Só lembrando que quem está falando agora é André Lemos Jorge, que é juiz eleitoral do Estado de São Paulo, e você continua acompanhando na nossa programação a cobertura completa deste seminário. Continue agora com a palavra do juiz. Desde que não envolvam pedido explícito de voto. A menção à pretensa candidatura, olha, eu sou pré-candidato. A exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos. E os seguintes atos, e aí o legislador elenca quase todos. Eu, por exemplo, tenho feito um exercício de exegese e eu não consigo imaginar o que mais um pré-candidato pode fazer. Poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet. E aí vem, realização de prévias, respectiva distribuição de material informativo, divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa, realização de debates entre pré-candidatos. Pois, inciso 5º, divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais. Inciso 6º, realização a expensas de partido político de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade. Ou seja, tem uns termos aqui que a gente percebe, em qualquer, né, para divulgar ideias, objetivos, propostas partidárias. Então, com relação à propaganda eleitoral, realmente foi algo que ouvi o desembargador Padim dizer, e assim, nós vamos fiscalizar com auxílio do Ministério Público, com auxílio da população, porque também ali pode existir um abuso de poder econômico, né? E também já
verificar a captação de recursos. Então, também não é que o legislador abriu, mas a Justiça Eleitoral vai cuidar com muita detença dessa propaganda eleitoral antecipada. Eu venho falando muito da participação eleitoral, da participação popular nessas eleições. E por quê? Porque o Brasil, nessa quadra, passa por uma modificação profunda, deputado Edmir. A população, hoje, infelizmente, de maneira genérica, associa político a algo ruim. Não é novidade para ninguém aqui, infelizmente. Eu tenho amigos que nunca trataram de política, nunca trataram de eleição, não fizeram movimento estudantil. Se perguntar em quem votaram para deputado uma vez, talvez não saibam um nome de um deputado. Ah, eu votei naquele que a minha mãe pediu, meu pai ou meu vizinho. E as pessoas hoje, com a mídia social, por um lado é muito bom, participam. Nós vivemos uma sociedade absolutamente livre, mas como eu ouvi um filósofo italiano que escreveu O Ócio Criativo, eu lembro o nome do livro, mas eu não estou lembrando, Domenico de Masi. Domenico de Masi disse que a mídia social criou também um exército de imbecis. Lógico, com a idade dele, com a produção, pode falar uma série de coisas, mas a gente também tem de verificar se isso é todo verdadeiro, né? Mas apenas para pontuar. Então, a participação popular talvez volte a um momento em que seja importante a participação e levar não só ao Ministério Público, mas aqui está o doutor Salata, que representa o presidente Marcos da Costa, a OAB, não sei se já colocou isso em prática, doutor Salata, mas fazer nas subseções plantões para que a população leve as suas denúncias. Eu estou usando denúncia num termo vulgar aqui, com relação a propaganda, financiamento. Não sei se isso já está implantado, mas vai acontecer nesse ano. É uma modificação discutida entre a Ordem dos Advogados do Brasil e a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Eu ouvi algumas câmaras municipais dizendo que vão instalar, mas eu acho muito difícil acontecer, então eu quero crer que a OAB tenha uma atuação muito forte nesses anos da eleição, porque justamente o povo exerce o ius sufragi, né? A capacidade, os direitos políticos, na verdade, eles são bipartidos. Direitos políticos são direitos fundamentais. Direitos fundamentais são direitos humanos que foram positivados em determinada Constituição. E a nossa Constituição positiva os direitos políticos como direitos fundamentais. Existe o ius sufragi, que é a participação popular, ou seja, do sufrágio, daí vem o termo sufrágio, e o ius honorum, deputado Olim, todos os parlamentares que estão aí, o ius honorum é aquele direito de receber o voto, honorum, honra. Talvez seja o momento de todos os agentes políticos receberem essa carga do ius honorum. Olha, para mim uma honra e eu vou exercer o meu mandato com absoluta dignidade, transparência e retidão. E, de outro lado, o povo com o ius sufragi votando e fiscalizando. Me parece que o ponto mais importante dessa modificação, eu já expus essa minha entrevista, criticada por alguns, outros disseram que é realista, mas com relação ao aumento do Caixa 2. E por que eu entendo que haverá um aumento do Caixa 2? Isso é uma opinião pessoal, sei que muitos divergem, dentro do nosso tribunal, inclusive. A legislação traz a proibição para esse ano, portanto, nem pensem nessa possibilidade de a proibição de dinheiro de pessoas jurídicas. Eu não me recordo, sou muito novo, confesso que ainda não parei para fazer essa pesquisa, peço ajuda ao meu professor também, André de Carvalho Ramos,
se existiu alguma eleição no Brasil com essa proibição. Acho que não. Acho que não. Nunca existiu. Estou vendo alguns alunos da escola judiciária da EGEP aqui, fico muito feliz. Então, pela primeira vez, da primeira turma, né, doutor Sala? Pela primeira vez, os agentes políticos não poderão se utilizar de dinheiro de pessoa jurídica. O TSE nos trouxe, de uma maneira, me parece que numa entrevista do nosso presidente, ministro Toffoli, um dado que diz que 70% do dinheiro utilizado em eleição vem de pessoa jurídica. Num seminário de direito eleitoral, nós temos de deixar de lado, talvez, a hipocrisia e imaginar que algum recurso também tenha entrado de maneira não oficial numa campanha. Portanto, eu ouso dizer que não é 70%, talvez 90% de uma campanha eleitoral, até hoje, tenha sido feito com dinheiro de pessoas jurídicas. Imediatamente, numa eleição de 2016, a legislação 13165 e também a decisão do Egrégio Supremo Tribunal trouxe a proibição da doação de pessoas jurídicas. Isso faz com que os candidatos hoje tenham aqueles que buscam a reeleição, aqueles que vão se candidatar pela primeira vez, e esses terão uma dificuldade tremenda, porque a eleição diminui o tempo, toda aquela questão que nós falamos daqui a pouco. O sujeito vai ter de agora fazer campanha com qual dinheiro? Dinheiro do fundo partidário, dinheiro de pessoa física. Basicamente é esse o dinheiro que o sujeito tem. E aí vem um grande município. Eu não sei quanto tem o fundo partidário. Muitos dos diretórios com o fundo partidário suspenso por decisões nossas. Existe ainda alguns partidos, deputado, que têm que são cartoriais. Então, o presidente do diretório estadual, o presidente do diretório nacional, talvez escolham grandes municípios, ou escolham os candidatos majoritários. Como é que faz o vereador para disputar essa eleição? Essa é uma indagação de alta complexidade. Embora a legislação tenha dito diminuir custos, e ela diminui, doutora Janine, o tempo de campanha, ela diminui o número de partidos numa coligação, também é uma modificação que eu quero tratar, mas o vereador vai ligar lá no diretório nacional, eu fico imaginando essa cena, um vereador de um município aqui, ele liga no presidente, lá em Brasília, eu estou precisando falar com Vossa Excelência, eu estou aqui, vou ganhar a minha eleição para vereador, eu sou aqui o fulano. Eu acho que esse telefone já vai estar desligado daqui a um mês. Então, nós vamos, a Justiça Eleitoral, volto a utilizar as palavras do meu corregedor, não é o que queremos, é o que temos. E a Justiça Eleitoral, junto com o Ministério Público, nós vamos coibir essa doação espúria, essa doação ilegal. É crime, captação ilícita de recursos, nós temos todos os meios, e aí a população passa a exercer nessa campanha um papel fundamental. Existe a parte boa, eu imagino, eu quero imaginar que nós estamos antevendo, quero imaginar que o Congresso, no debate dessa questão, anteviu um país melhor. Talvez possamos levar ao Congresso, às Assembleias Legislativas, às câmaras municipais, homens como antigamente. Na década de 50, ainda na Guanabara, você notava lá dentre os deputados federais um grande sanitarista, um grande urbanista, um grande advogado. Talvez essa modificação venha também a incentivar o voto de opinião, né? E nós façamos das casas legislativas novamente, junto com os bons deputados que hoje trabalham, uma casa
formada também por deputados cujo voto seja de formadores de opinião. A questão das coligações, e aí eu quero passar brevemente, doutor Costa Wagner, se o senhor me permite, a questão da propaganda dos vereadores. Eu estava dizendo, o vereador vai ter, aquele sujeito que não é vereador, ele vai ter muita dificuldade. Eu imagino que a plateia esteja bastante interessada nessa questão dos vereadores. Campanha menor, 45 dias de campanha. Doação de pessoa física. O vereador fala, eu vou ganhar. Ele não é vereador, nunca disputou uma eleição. Ele vai ter de pedir dinheiro para o pai, para a mãe, para o vizinho e vai ter de convencer. Às vezes nem o pai quer ajudar, mas ele vai ter de convencer. Ele não vai ter tempo de televisão. Tempo de TV ficou quase na sua totalidade, porque antes era segunda-feira o prefeito, terça o vereador, quarto prefeito, quinto vereador, sexto prefeito, sábado o vereador. Todo esse tempo é do prefeito agora. Diminuiu o tempo, eram 20 minutos, 30, passou para 10, o prefeito fala, o vereador vai aparecer onde? Ele vai aparecer naquelas inserções. E aí parece que 60% é ainda do prefeito e 40% é do vereador. Imagine, deputado, esse sujeito que não é vereador. Então lá, ele tem 45 dias para ficar conhecido, ele não tem recurso e ele tem que brigar para entrar nesses 40% das inserções. Então, vocês aí que estão imaginando uma campanha, essa campanha dura, é uma campanha, e aí eu já vejo em algumas cidades por onde eu passo outdoor. Também não pode. O sujeito fala, você vereador já está soltando outdoor, deputado. Não pode. Mas não, falta muito ainda para a convenção, talvez eu seja alto lá. Então, outra, e talvez no seu horário, eu estava com meu telefone aqui, uma questão que me pareceu boa, aí sim, uma modificação com relação ao número de partidos que integram a coligação majoritária. Em algumas cidades e alguns candidatos a governador, a gente pegava lá a propaganda e tal, o candidato é do partido X, o vice era do Y, e aí vinha uma corda do caranguejo assim, apoiado pelo fulano, botando 20 partidos. Isso me parece que talvez, eu vou falar academicamente, talvez nós tenhamos de analisar se uma coligação desse tamanho é realmente ideológica, como assim deveria ser. Nós estamos discutindo no tribunal algumas ações de perda de mandato e a gente discute o desvio programático do partido. Talvez alguns desses partidos não tenham mudado o estatuto, às vezes eu penso, mas mudou lá no município. Porque o candidato é de um partido que defende o leite e o vice não quer leite e o terceiro partido quer o café e o outro é vermelho, azul, roxo, cinza, W, tem de tudo nessa coligação. Hoje não. Por que esse candidato faria isso? Faria. Talvez pelo tempo de televisão, essa coligação enorme. Talvez para que ele pudesse montar mais coligações proporcionais. Olha, eu pego aí 20 partidos, eu monto 10 coligações proporcionais de 2 partidos cada um, portanto, eu tenho 20 partidos me apoiando, toda essa leva de candidatos a vereador me apoia. A lei, e aí sim eu vi uma modificação importante, a lei reduziu essa coligação do majoritário a 6. Isso me parece que realmente reduz o custo da campanha. Por que 6? Porque ele só pode juntar o tempo dos 6 maiores partidos ali, os 6 maiores tempos. E aí sim eu acredito
que a nomenclatura, o subtítulo da lei que diz reduzir custos de campanha, tenham vindo de maneira acertada pelo Congresso Nacional. Nós falamos de propaganda, brevemente, propaganda eleitoral antecipada, falamos do financiamento. Eu já reforcei a questão da especialização dos advogados e dos contadores, mas quero falar uma breve e última palavra sobre também prestação de contas. Não pensem que pelo fato da pessoa jurídica não poder doar, o nosso julgamento, o julgamento da Justiça Eleitoral sobre prestação de contas, será de alguma forma mais brando. Não. Prestação de contas é algo muito sério. E, novamente, eu reforço, a função dos contadores nesse momento é muito importante. Não é só, não, as contas desaprovadas não geram, eu tenho ouvido muito isso por onde eu vou. A desaprovação das contas gera só um efeito político, não é não. É ruim para o sujeito ter as contas desaprovadas, sobretudo no município? Eu acho que é. Mas o Ministério Público está muito atento, o que tem ali? Pode ter uma captação de recursos de fonte vedada, por exemplo, e o Ministério Público toma essas atitudes. Então, eu tenho muita preocupação com essa queda do financiamento de pessoas jurídicas, das pessoas não prestarem contas de maneira devida. Outra coisa importante, e agora sim vigora, nós discutimos no tribunal a questão da prestação de contas parcial. Para essa está valendo. Valia também para a de 2014. Eu, assim que cheguei ao tribunal, recebi para relatar as contas do governador de São Paulo. E ali não houve a prestação de contas parcial. O primeiro encaminhamento do tribunal foi pela desaprovação. O Tribunal Superior Eleitoral, que expede a resolução e havia exigido esta prestação de contas parcial, disse que não, vigorava para 2014, mas que vigoraria para 2016. Portanto, está valendo. O tribunal modificou o voto em todos esses casos, a maioria deles em embargos de declaração. Isso mostra que o Tribunal Regional Eleitoral é muito sensível, é muito atento e privilegia o resultado das urnas. Eu, desde a faculdade, ouvia meu professor de processo dizer que efeito infringente em embargos de declaração, talvez um termo técnico, era cabeça de bacalhau. Não existe. O tribunal não dá, desembargador, efeito infringente. Mas no Tribunal Regional Eleitoral, o que muito me alegrou, é justamente essa concessão em diversos embargos de declaração de efeito infringente. Isso mostra a preocupação do nosso tribunal, da nossa corte, da Justiça Eleitoral, não só do Estado de São Paulo, em voltar atrás. Ou seja, isso significa, ao fim e ao cabo, que nós respeitamos o resultado das urnas. Mas nós vamos aplicar a lei sempre. Ou seja, se o financiamento agora é assim, eu tenho absoluta certeza que nós não temos consenso entre os 7. Se é melhor o financiamento privado, se é o público, essa não é uma discussão para hoje, isso é uma discussão acadêmica. A lei positivada, a lei que existe é essa, e nós vamos aplicá-la. Nós não estamos aqui fazendo política legislativa, isso compete ao Congresso Nacional. De outro modo, com relação à propaganda, a lei é essa. As pessoas estão achando que agora vale tudo. Me parece também que foi alargado, como eu disse. Mas é o que temos, está positivado. Se houver abuso também na propaganda eleitoral,
nós vamos atuar fortemente. Prestação de contas, idem. Renovo a fala. Agora a pessoa jurídica não doa. Ah, minha prestação vou fazer agora só pessoa física, faço uma lista aqui de CPF. Cuidado, é muito fácil cruzar o CPF. Fica aqui talvez uma sugestão última. De modo que me pareciam essas as principais modificações. Procurador Regional Eleitoral, Procurador da República, professor de Direito Internacional, de Direitos Humanos, autor de diversas obras jurídicas, a pessoa do mais alto gabarito no meio jurídico. Eu agradeço a sua presença, a possibilidade de compartilhar suas reflexões sobre o tema abuso nas eleições, formas de fiscalização e punições. Passo a palavra ao doutor André para fazer suas considerações, sua palestra. Estamos muito atentos ao que tem a dizer. Obrigado. Bom, bom dia a todas e todos. Inicialmente, queria cumprimentar aqui o doutor Alexandre Issa, nosso presidente de mesa, digníssimo procurador aqui, chefe da Assembleia Legislativa. Também, nesse início, gostaria de agradecer o honroso convite da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na pessoa do presidente, deputado estadual Fernando Capês, e também cumprimentar as autoridades que me antecederam na mesa de honra, na pessoa do vice-presidente e corregedor regional eleitoral, desembargador Carlos Eduardo Calduro Padim. Também é uma grande satisfação ter assistido às anteriores manifestações, especialmente dos palestrantes, professores consagrados, Luiz Guilherme Costa Wagner, professor André Lemos Jorge, e finalizando também, homenageando aqui a mulher no direito eleitoral, fazer aqui uma homenagem à doutora Janine Rolo, e na sua pessoa também homenageando todos os advogados e advogadas aqui presentes, e que também externaram aqui uma grande vontade de debater, de dialogar. E nesse final aqui de apresentação, é o meu desejo também. Aqui eu estou expondo perspectivas e que, obviamente, auxiliarão na realização de uma democracia forte, vigorosa e, obviamente, que é indispensável para o Brasil hoje. O tema que me foi proposto é um tema, aliás, importante, mas talvez antipático. Eu sempre digo, né, a minha posição, eu já estou há 6 anos na Procuradoria Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, e me incumbe, claro, ao mesmo tempo que lido com temas que muitos dos senhores e das senhoras podem considerar temas que não são tão palatáveis, envolvendo inclusive cassação de mandatos, mas tento fazer isso de uma forma suave e, se possível, simpática, se possível com cordialidade, né? Que, obviamente, compõe aqui um pouco do como eu entendo que devem ser também as próprias relações sociais. Mas inicio esse tema dos abusos abordando uma visão que eu tenho da relação do próprio direito com a política. E nada melhor do que iniciar tratando disso na casa, né, na qual a política é realizada aqui na Assembleia Legislativa, que é um símbolo, né, de todas as casas legislativas do Brasil, de todos os locais nos quais há agentes eleitos. Então, qual é o papel do direito na política e que vai nos levar, claro, como o direito auxilia a política, especialmente no combate aos abusos? Em primeiro lugar, claro que de todos os ramos do direito, nós podemos detectar que o direito eleitoral é aquele no qual há uma porosidade e uma percepção
política muito grande. Por quê? Porque é um conjunto de regras jurídicas que interfere, claro, no modo no qual os governantes são eleitos. Se eu pudesse resumir a essência do direito eleitoral, eu diria o seguinte: em uma democracia como a nossa, de um país de mais de 200 milhões de habitantes, o direito eleitoral transforma a vontade do eleitor em mandatos. E essa redução, talvez até impressionante, reduzir o direito eleitoral a uma frase, transformar a vontade do eleitor em mandatos, também nos auxilia na percepção se o direito eleitoral brasileiro cumpre essa missão. E é óbvio que o direito eleitoral, então, vai moldar a percepção na qual a democracia de um país ela é realizada. Essa percepção pode não ser neutra. O direito eleitoral, aliás, dificilmente é neutro, e a literatura no mundo indica que há diversas formatações e conformações que o direito eleitoral faz da política. Sempre haverá, do meu ponto de vista, um ator ou um grupo político beneficiado pela mera existência de algumas regras do sistema, ou mesmo é beneficiado pelo fato de algumas regras são efetivadas e outras não. A seletividade, então, é inerente a qualquer sistema eleitoral. E é óbvio que isso impacta a política. Vou dar um exemplo muito fácil de ser compreendido para todos nós do Brasil. Sistemas eleitorais, por exemplo, que tenham regras que possam realizar circunscrições eleitorais mais extensas ou menos extensas, têm impacto direto na política. Todos aqui presentes vão disputar, eventualmente, eleições municipais em 2016 em uma circunscrição, que é o estado de São Paulo, dentro ali de um composto de cerca de 650 municípios, que são circunscrições eleitorais. Países que adotam, por exemplo, circunscrições eleitorais que são moldadas em regiões, por exemplo, rurais ou subpovoadas, podem gerar um impacto na representação política. Você pode gerar assimetria entre a própria população, a depender de como foi estruturado o quê? A circunscrição eleitoral. Então, esse é um reflexo que o direito eleitoral, por exemplo, tem na política. Mas um outro reflexo, aquilo que eu já comentei, não basta nos preocuparmos com a normatividade, ou seja, com as regras editadas. Aqui o professor André Lemos Jorge já expôs muito da preocupação. Ele expôs ao mesmo tempo que houve a mini-reforma de 2013, que agora vai ser implementada, mas, ao mesmo tempo, ele sugeriu que é necessário verificarmos como elas serão efetivamente fiscalizadas ou aplicadas. Então, também, o direito eleitoral que se esvai em sangue tão somente na edição de normas e quase não presta atenção de como elas são implementadas, também não é neutro. Aquele que tem mais condição de burlar as normas, aquele que tem algum fôlego adicional, que pode ser um fôlego, por exemplo, econômico, ele se beneficia desse tipo de influência do direito na política. E a reflexão geral que eu trago aqui é justamente baseado nessa relação, né, absolutamente apaixonada do direito com a política. E digo que essa relação ela é intrigante, porque aparentemente esses dois, direito e política, eles têm, vamos chamar assim, objetivos diferentes. E, claro, estão condenados, num Estado democrático, a ficar juntos. Qual é o objetivo da política? Do meu ponto de vista, a política tem um vetor. O vetor, claro, está pautado na implementação do seu proselitismo, das suas ideias, perenemente. Não há partidos políticos que não tenham a ideia da perenidade no poder. Ou seja, isso leva, claro, à necessidade de disputar eleições, coligando-se ou não, não importa, e vencer. Eu até garoto, aqui faço, né, uma confissão do bem, né, é bom que se diga hoje em dia, né? Estava na faculdade, lá no Lago São Francisco, e teve uma reunião, né, de um partido, não vou citar qual, da juventude desse partido. Eu estava lá e acabei encontrando um dos grandes deputados da época da Constituinte.
Eu estudei direito constitucional já na nova Constituição, mas absorvi todo esse processo de redemocratização brasileira. E ele falava, né, naquilo que ele entendia que era mais importante da política, era, claro, o cálculo para a vitória. Ou seja, é necessário chegar no poder para poder ter o espaço de implementação. Então, isso se vê as mancheias no Brasil, esses projetos de assunção do poder e perenidade. Compõem, claro, todo o projeto político que é baseado na constatação ou na crença de que as suas ideias são superiores às dos adversários. Por outro lado, o direito opera com um vetor que é, muitas vezes, contraditório a esse vetor da perenidade. O direito trabalha com igualdade, com liberdade, com autenticidade. E aí eu vou trazer uma das essências do nosso Estado democrático de direito, que não é só do Brasil, claro, ele é uma conquista da humanidade, que é resumido em uma frase. Vocês vão perceber que eu adoro essas frases simbólicas que passam, eu creio, uma mensagem muito mais poderosa do que, muitas vezes, horas e horas de discursos. Todos nascem livres e iguais. Essa é a essência de um Estado democrático, de um direito em uma democracia. Você continua aí com as palavras do palestrante André de Carvalho Ramos, que é procurador-geral regional eleitoral do Estado de São Paulo. São mais de 250 pessoas inscritas só nessa palestra. Ano passado foram 400 ao todo, numa palestra, num seminário que durou meio período. Desta vez, a gente terá o dia inteiro de palestras. Serão um quadro de 5 palestras. O eleitor deve decidir. Então, bom, a lei da ficha limpa, vou dar um exemplo, né? Um exemplo que me é muito caro, porque também sou um grande entusiasta da lei da ficha limpa, me esvaí em sangue para criar algum tipo de fonte segura de informações para a propositura das ações de impugnação de mandato eletivo, prazo muito curto à disposição do Ministério Público Eleitoral, mas creio que estamos bem avançados nisso. Bom, mas se o candidato ficha suja coloca o seu nome para o eleitor e ganha, será que a urna não absolve? Será que, de maneira, parafraseando Machado de Assis, nesse caso, ao vencedor, as batatas, no caso, o poder? Bom, esse tipo de visão, do meu ponto de vista, pode ser sistematizado dentro de uma visão de um certo tipo de regulação. Não quer dizer que esses autores, essas pessoas, defendem que o direito deve regular toda a vida social, menos a política. Não, isso não é mais aceito, os Estados democráticos estão solidificados. Mas qual é o modelo que essas pessoas defendem, esses autores defendem? O chamado controle endógeno, ou seja, o controle que é feito pelo eleitor e também pelos próprios concorrentes, pelos próprios competidores, pelos senhores e os adversários que os senhores, porventura, terão nas eleições de 2016. Os adversários, por exemplo, fornecerão as informações depreciativas daquele outro oponente. O eleitor perceberá até o oposto, que essas informações depreciativas são falsas. Então, um candidato que manipula esse tipo de conduta, que realiza esse tipo de conduta, não merece a minha confiança. Então, isso é o controle endógeno, controle que é feito pelos próprios eleitores e também pelo choque de ideias entre os adversários. É muito comum. Eu mesmo, né, lá no Tribunal Regional Eleitoral, escuto da tribuna excepcionais advogados eleitoralistas que flertam, muitas vezes, com esse tipo de modelo. Qual é, do meu ponto de vista, a dificuldade de adotarmos esse modelo no caso brasileiro? Eu diria até que isso não é aceito nas democracias no mundo. Então, é um modelo que tem grandes dificuldades de operacionalização. Por quê? Porque ele parte de premissas equivocadas. Quais são as duas grandes premissas? Primeira premissa, entre os competidores, assimetria. Não existe essa simetria. Basta que alguém olhe as prestações de contas. Campanhas milionárias de um lado e campanhas raquíticas de outro. Quando, né, quase, né, dificuldade de entender o que está na prestação de contas. Né? E aquilo que o professor André Lemos Jorge, o doutor Alexandre está rindo, que ele conhece também, é o grande especialista aqui, doutor Vitor Porto, doutor Salata.
doutor Arthur, doutor João, assim, é um desafio falar com a presença tão seleta da advocacia eleitoralista, mas há dificuldade de entender até na prestação de contas. Então, quem vai fiscalizar quem? Cabe ao Estado verificar se liberdade e igualdade na política estão sendo cumpridas. É hercúleo isso, e agora vem ao tema. Como que o Estado faz isso? Bom, há um papel aqui que não pode ser negligenciado. O Estado faz isso por meio intermédio, né, de um ramo do Poder Judiciário, que é a Justiça Eleitoral.